Seja muito bem-vindo a esta emocionante homenagem a Ayrton Senna, indiscutivelmente o maior piloto de todos os tempos e o ídolo máximo do automobilismo brasileiro. Prepare-se para embarcar conosco nesta jornada única, onde vamos explorar a vida e o extraordinário legado desse ícone brasileiro. Descubra suas inspiradoras citações e os momentos que o transformaram em uma verdadeira lenda, representando não apenas a excelência nas pistas, mas também a esperança e a determinação de todo um país. E isso é só o começo. Mantenha-se conectado, porque em breve lançaremos um segundo vídeo, repleto de ainda mais histórias e curiosidades emocionantes sobre Ayrton Senna. Ayrton é filho de Milton Teodoro da Silva, um empresário de uma indústria de acessórios automotivos, e Neide Senna, conhecida como Dona Zazá. Filho do meio, Ayrton tinha 2 irmãos. Viviane Senna, a mais velha e presidente do Instituto Ayrton Senna, e Leonardo Senna. A carreira de Senna no automobilismo teve início como a grande maioria dos pilotos no kart. Aos 4 anos, Ayrton ganhou o seu primeiro kart, construído pelo seu pai. O motor foi tirado de um cortador de grama, mas chegava aos 60 km por hora, e era o principal brinquedo de Senna na infância. Com 7 anos de idade, Ayrton passou a pilotar um kart profissional, mas ainda sem participar de competições. Aos 11 anos, deu sua primeira volta em um circuito, e um ano depois desmontou seu próprio kart para descobrir a função de cada peça, e entender como poderia ser mais rápido. Em 1973, aos 13 anos, Senna participou da sua primeira corrida de kart. Foi em São Paulo, na cidade de Campinas, em um circuito improvisado. Apesar de ser mais novo que os demais pilotos, liderou boa parte da corrida, e chamou a atenção de quem assistia por sua forma de pilotar. Desde cedo se mostrava arrojado e, às vezes por conta disso, batia demais. Em 1974, Senna conquistou o Campeonato Paulista de Kart, seu primeiro título, que veio a se repetir em 1976. Os anos seguintes foram de muito aprendizado e de várias conquistas, já demonstrando que grande piloto ele poderia vir a ser. Foi tricampeão brasileiro em 1978, 1979 e 1980, e campeão sul-americano em 1977 e 1980. Participou também de competições de kart na Europa e na Ásia no final da década de 70, correndo o Campeonato Mundial entre os anos de 1978 e 1982, mas não conseguiu o título. Segundo o próprio Senna, foi nessa época que veio a conhecer o seu maior rival, o inglês Terry Fullerton. Para ele, essa disputa era a melhor lembrança de toda a carreira. Teve um campeonato brasileiro de kart realizado em Goiânia, em que Senna chegou um pouco atrasado por conta de problemas em seu equipamento. Senna já era muito superior aos outros pilotos da época, e ele correria na categoria 100. Como havia chegado atrasado, os outros pilotos se uniram e não queriam deixá-lo correr. Senna propôs então que não faria a tomada de tempo e largaria em último, o que todos afinal acabaram concordando. Senna largou na 18ª e última posição. Passou todo mundo, tirou o pé de propósito, deixou um monte de gente passar e passou todo mundo de novo. No início da década de 80, Senna decidiu largar a faculdade de administração e dar outros rumos ao seu futuro. Optou por continuar no automobilismo e se mudar para a Inglaterra. Seu objetivo? Competir nos grandes campeonatos e começar uma carreira. Esta decisão se mostrou fundamental para o seu crescimento como piloto. No primeiro ano, testou carros de Fórmula no circuito de Snetterton na Inglaterra, ao mesmo tempo que competia de kart. Seu talento foi logo percebido por patrocinadores, e Senna, após recomendação de Chico Serra a Ralph Firman, chefe de equipe da Van Diemen,
Foi contratado para disputar o campeonato inglês de Fórmula Ford 1600 em 1981. Na prova de abertura do campeonato, em 1º de março, Senna disputou a primeira corrida de sua carreira. Foi no circuito de Brands Hatch, terminando na 5ª colocação com um carro com chassis desatualizado. 2 semanas depois, no dia 15, voltou ao mesmo circuito e conseguiu sua primeira vitória sob chuva. Foi campeão, logo em seu primeiro ano. Um desempenho espetacular e surpreendente. Foram 12 vitórias, 5 segundos lugares e um 4º lugar em 20 corridas. Seu chefe de equipe parecia ver o futuro ao dizer que Senna seria um dia campeão mundial de Fórmula 1. Em fevereiro de 1982, decidiu voltar à Europa, ao receber uma ligação da Inglaterra. Era Ralf Firman convidando o piloto brasileiro para correr em outra categoria, a Fórmula Ford 2000, pela equipe Russian Green para disputar os campeonatos inglês e o europeu. Em termos financeiros, a oferta não era boa, mas Senna precisava voltar a competir. O carro de Fórmula 2000 era mais agressivo que o de Fórmula 1600, principalmente por ter aerofólio. Isso não foi problema para Senna, que se adaptou rápido ao novo carro, ganhando os 2 campeonatos, o inglês e o europeu. Ao todo foram 28 corridas, venceu 22 vezes, chegou por 2 vezes em segundo e teve 4 abandonos, além de 18 poles e 22 voltas mais rápidas. Algumas corridas do europeu eram preliminares das provas de Fórmula 1, e o jovem brasileiro passou a ser notado pelos chefes das equipes. Após Senna ter vencido uma corrida na Fórmula Ford, que era preliminar do Grande Prêmio da Áustria, Dennis Ruschen, seu chefe de equipe, o levou para apresentá-lo a vários chefes de equipe da Fórmula 1, como Ron Dennis, Ken Tyrrell, Frank Williams e outros. E disse a eles: ele acabou de ganhar a corrida de Fórmula Ford 2000 e está vencendo. Vai ser um campeão do mundo. A primeira corrida de Senna na Fórmula 3 britânica foi ainda em 1982, quando corria de Fórmula 2000. Ayrton foi convidado pela equipe West Surrey Racing, em Truston. A corrida seria televisionada e Senna via nela uma ótima oportunidade de aparecer para patrocinadores, o que veio a se confirmar pouco tempo depois. Senna foi líder, venceu e fez a volta mais rápida. Logo depois da corrida, assinou seu contrato para a próxima temporada. Em 1983, após os títulos na Fórmula 1600 e Fórmula 2000, Senna ingressou na categoria considerada na época a porta de entrada para a Fórmula 1, a Fórmula 3 inglesa. Mas uma vez, Senna inicia a temporada de forma impressionante com 9 vitórias seguidas, mas, mesmo com toda essa vantagem, o título só foi decidido na última etapa, em Truston, já que alguns acidentes e quebras prejudicaram sua pontuação contra seu grande rival naquele ano, o inglês Martin Brundle. Ao todo foram 20 corridas na temporada. Senna teve 12 vitórias, 2 vezes foi segundo colocado, e 6 abandonos, sendo 5 por acidente. Ainda naquele ano, antes de ser campeão, foi convidado para realizar seus primeiros testes com carros de Fórmula 1. Primeiro por Frank Williams para testar um dos carros de sua equipe, em Donington Park, na Inglaterra. Senna fez tempos melhores que os 2 pilotos da equipe, Keke Rosberg e Jacques Laffite, quebrando inclusive o recorde da pista para modelos de motor aspirado, deixando todos perplexos. Depois, houve outros treinos com Brabham, McLaren e Toleman, que acabou sendo a equipe escolhida para a estreia na Fórmula 1, em 1984. Era a última corrida do ano, e a disputa do título da Fórmula 3 inglesa, com Martin Brundle, a grande promessa britânica da época, estava acirrada. Os dois estavam muito próximos na tabela de pontos, e a derradeira etapa do campeonato, no circuito de Truston,
decidiria o título. Para vencer a corrida final, o piloto brasileiro usou uma tática curiosa. A equipe de Senna usou uma fita adesiva para fechar a saída de ar do radiador do óleo, provocando um rápido aquecimento do motor para conseguir um melhor rendimento no início da corrida. Na largada, o pole Senna disparou na liderança. Seu motor rendia ao máximo, de acordo com o planejado. O óleo atingiu a temperatura certa depois de uma volta, mais ou menos, em vez da sexta ou sétima volta como de costume. Na sexta volta, como esperado, o propulsor começou a esquentar. Era preciso arrancar os adesivos, caso contrário um superaquecimento forçaria seu abandono da prova. Senna esticou o braço para arrancar os adesivos, mas não os alcançou. A ponta da fita que ele puxaria ficou colada na carenagem por causa do vento e ele precisou improvisar. Ao chegar na reta que antecedia a chicane, afrouxou o apertado cinto de segurança o bastante para esticar o braço e remover a fita o mais rápido possível. Tentou afivelá-lo antes da chicane, mas não houve tempo. Quando eu olhei para frente, já estava quase na chicane. Eu achei que iria perder o controle por um instante. Eu não era mais parte do carro. Eu estava deslizando lá dentro. Foi bem complicado, disse Senna mais tarde. Ele precisou esperar até a próxima reta para voltar a afivelar o cinto. Em 1984, início na Toleman. Apesar dos bons resultados nos testes pela Williams e McLaren, era arriscado para as grandes equipes contratarem um jovem como piloto titular. Senna conversou com a Lotus, equipe mediana da época, mas a única proposta oficial veio da pequena equipe Toleman. Era melhor assinar com a Toleman do que me aposentar no automobilismo, afirmou Senna. Em 25 de março de 1984 fez sua estreia no Grande Prêmio do Brasil, no extinto circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, porém teve problemas de falha no motor já na oitava volta e teve que abandonar a prova. Na segunda corrida, em 7 de abril de 1984, no circuito de Kialami, na África do Sul, largou em 13º e chegou em sexto, marcando seu primeiro ponto na Fórmula 1. Na sua primeira temporada na categoria máxima do automobilismo, Senna terminou o campeonato na 9ª posição, com 13 pontos. Seu melhor resultado foi um segundo lugar no Grande Prêmio de Mônaco, que poderia ter sido primeiro, caso o diretor não tivesse interrompido a prova em função da forte chuva, poucos segundos antes de ultrapassar Prost. No seu segundo ano na Fórmula 1, Senna deixou a Toleman e assinou contrato de 3 anos com a equipe Lotus. Apesar de ser um carro inferior às McLaren e Williams, os melhores carros da época, lhe permitiu brigar pelas primeiras posições e até por vitórias. Em 1985, primeira temporada na Lotus. A primeira vitória veio logo na sua segunda corrida em sua primeira temporada na Lotus. Em 21 de abril de 1985, no circuito de Estoril em Portugal, a bordo de sua Lotus número 12, Senna largou na pole e venceu de ponta a ponta. Não foi nada fácil, e o piloto brasileiro teve que mostrar toda a sua habilidade para controlar o carro na pista encharcada. Chovia muito, e conforme a corrida avançava, as condições da pista pioravam. Vários carros rodaram saindo da pista. Um acidente sério poderia ter ocorrido. O próprio Senna levou um grande susto ao sair da pista com as 4 rodas, mas conseguiu controlar o carro e permanecer na corrida. Ele começou a acenar com o braço para os funcionários, reclamando que a chuva estava forte demais, e as condições de pilotagem estavam extremamente ruins, mas a corrida prosseguiu. Prost deslizou em plena reta principal, rodando para fora da pista. No momento que Prost rodou, Senna já estava com mais de 30 segundos à sua frente. A direção da prova somente encerrou a corrida, quando o limite de 2 horas foi atingido. Em um contexto atual de segurança, um grande prêmio nessas condições provavelmente teria sido adiado ou cancelado.
Mesmo com toda esta falta de condição na pista, Senna cruzou a linha de chegada com uma volta de vantagem em cima de todos os adversários, exceto Michele Alboreto, piloto italiano da Ferrari, que mesmo assim, terminou mais de um minuto atrás do brasileiro. Apenas 9 pilotos conseguiram terminar a corrida. A comemoração da equipe foi tão marcante, que os mecânicos chegaram a entrar na pista assim que cruzou a linha de chegada. Senna tirou tanto o pé para comemorar que Mansell, que vinha logo atrás, teve de desviar em meio à cortina de água, indo parar na grama e quase bater. Senna correu com o carro reserva que não havia sido testado. Ou seja, não tinha andado nenhum metro. Isto porque o motor do seu carro titular havia estourado no aquecimento na manhã do dia da corrida. Em 1986, o duelo sensacional entre Senna e Mansell. Em 13 de abril de 1986, ocorreu em Jerez de la Frontera, na Espanha, a segunda prova da temporada. Senna cravou seu primeiro lugar e manteve a liderança na largada. Mansell fechou a primeira volta apenas na quinta posição, tendo largado em terceiro lugar e foi fazendo uma prova de recuperação. Senna liderou até a volta 39, e Mansell o ultrapassou na volta seguinte. O inglês começou a sofrer forte desgaste dos pneus, e por isso resolveu fazer mais um pit stop para troca de pneus na volta 63. Com isso, Senna retomou a liderança com Mansell caindo para terceiro, com 20 segundos atrás e a 9 voltas do final. A 4 voltas do fim, Mansell ultrapassou Prost e abriu a caça contra Senna, que a esta altura já estava com os pneus bem desgastados. Foi um final de corrida muito emocionante. Um roteiro digno de filme. Senna levava a sua Lotus no limite e Mansell, de pneus novos, chegava a tirar 2 segundos por volta. Na última volta, a diferença era reduzida a cada curva, levando a emoção até o último instante. No cotovelo que leva à reta de chegada, os carros mergulharam juntos e cruzaram a linha praticamente lado a lado, com Senna vencendo Mansell pela mínima diferença de 14 milésimos de segundo. Vitória sensacional de Ayrton Senna. Apesar de uma temporada mediana por falta de investimento da equipe no carro, Senna conseguiu fechar a classificação geral em terceiro lugar. A temporada de 1987 ficou na história pela primeira conquista de um piloto brasileiro em Mônaco, e pela incrível performance em Jerez. Em 27 de setembro de 1987, no circuito de Jerez, Senna tentou fazer a prova sem trocar pneus e, para isso, teve que estabelecer um ritmo mais lento para que seu plano pudesse dar certo. Com isso, segurou um pelotão de vários pilotos por quase toda a corrida. Diante de um trabalho defensivo magistral, um trem de 7 pilotos se formou. O curioso é que os rivais que estavam atrás do piloto da Lotus se revezaram no terceiro lugar. Parecia que um deixava o outro tentar alguma coisa, porque parecia impossível a ultrapassagem. Piquet, Williams, Berger, Ferrari, Michele Alboreto, Ferrari, Thierry Boutsen, Benetton, Theo Fabi, Benetton e Alain Prost colaram nele em diversos momentos da corrida, todos sem sucesso. Com os pneus já em frangalhos, Senna tentou de todas as formas continuar a resistir, mas, depois de tentar por 3 voltas consecutivas, Piquet conseguiu a ultrapassagem no fim da reta dos boxes. Desequilibrando na curva, Senna acabou ultrapassado em seguida por Boutsen, Prost e Alboreto. A estratégia do piloto da Lotus, infelizmente, não deu certo. Uma pena que os pneus não resistiram. No final da corrida, Mansell cruzou a linha de chegada em primeiro, e Senna terminou em quinto lugar. Em 1978, quando foi disputar o Campeonato Mundial de Kart, na Europa, as regras da competição exigiam que os capacetes dos pilotos tivessem as cores do país de origem do participante. Ele decidiu então manter a tradição na Fórmula 1.
Quando pilotava na Fórmula Ford 2000, em 1982, o lendário Ayrton Senna venceu uma prova, mesmo com problemas severos no freio desde a primeira volta. O feito ocorreu em 1982, no circuito de Snetterton, na Inglaterra, cidade localizada a mais de 250 quilômetros de Londres. Senna largou na ponta, mas uma batida aconteceu ao completar a primeira volta, e por ter que frear para desviar dos detritos, percebeu ao escapar da pista que estava sem os freios dianteiros, caindo para a terceira posição. Ayrton conseguiu adaptar seu estilo de dirigir e voltou a acelerar mais forte que os demais, retomando a ponta e recebendo a bandeirada final em primeiro. No fim da corrida, ele chegou nos boxes e contou aos mecânicos e engenheiros o que tinha acontecido, mas todos pensaram que Senna estava exagerando, afinal, ele acabara de vencer a corrida. Mais surpresos ainda, eles ficaram assim que foram recolher o carro do brasileiro. O disco de freio dianteiro estava gelado, indicando que ele não havia sido utilizado. Senna precisou fazer mágica para se manter na pista e conquistar a vitória, e sua façanha foi objeto de uma carta, escrita a próprio punho, para o amigo Armando Botelho. Depois de vencer 9 provas seguidas pela Fórmula 3 no circuito inglês de Silverstone, o piloto viu o lugar ganhar o apelido carinhoso de Silverstone, em referência ao último, e menos popular, sobrenome de Ayrton. Foram 3 vitórias em 1982 na Fórmula Ford 2000, 6 vitórias na Fórmula 3 inglesa em 1983. Você sabia que 3 semanas antes do Grande Prêmio de Mônaco, o até então desconhecido Ayrton Senna, em seu primeiro ano na Fórmula 1, disputou uma corrida em Nürburgring, com carros iguais e venceu. A competição foi organizada pela montadora alemã para marcar a reinauguração do tradicional circuito alemão no dia 12 de maio de 1984. Vários campeões mundiais de Fórmula 1 foram convidados, porém alguns não puderam comparecer, como Piquet, Fangio e Jack Stewart. Senna foi convidado para correr no lugar de Emerson Fittipaldi, que não poderia estar presente, pois estaria disputando as 500 milhas de Indianápolis, junto com o também convidado Mario Andretti. Todos os pilotos usaram o mesmo carro, o Mercedes 190i. A pista estava úmida e escorregadia e Senna foi o vencedor com Lauda chegando em segundo. O desempenho do novato Senna impressionou muita gente. Na primeira temporada de Fórmula 1, em 1984, pilotando uma Toleman, no GP de Mônaco, em um dia de muita chuva, Senna mostrou todo o seu talento voando baixo e ultrapassando 1 a 1 seus adversários de forma espetacular. Senna chegou em segundo lugar, atrás de Alain Prost, da McLaren, porém chegou a ultrapassá-lo, mas o diretor da prova, o ex-piloto belga Jack Ickx, em uma atitude muito contestada, alegou que teria interrompido antes da ultrapassagem por causa da chuva. Em 5 de novembro de 1984, quando estava na Inglaterra, Ayrton Senna, recém-contratado pela Lotus, acordou com o lado direito do rosto totalmente paralisado. A primeira sensação foi a de um derrame. Mas tudo não passou de uma paralisia facial. Senna fez massagens e usou uma medicação à base de cortisona. Pouco tempo depois teve uma recaída ao dormir em um hotel no Rio de Janeiro. O piloto só se recuperou totalmente em fevereiro de 1985. 2 dias antes do GP Brasil de 1987, Ayrton Senna recebeu do Ministério da Aeronáutica o título de piloto de caça honorário da Força Aérea Brasileira. Senna retribuiu a homenagem colando em seu capacete o símbolo do esquadrão do 1º Grupo de Caça, equipe de elite da FAB, que adota como lema o famoso Senta-Pua, usado pelos nossos pilotos na Segunda Guerra Mundial.
Por fim, permita-se desfrutar das inspiradoras citações de Ayrton Senna. Aproveite e curta o vídeo. Vencer é o que importa. O resto é a consequência. Vocês nunca conseguirão saber como um piloto se sente quando vence uma prova. O capacete oculta sentimentos incompreensíveis. Cada piloto tem o seu limite. O meu é um pouco acima do dos outros. O fato de ser brasileiro só me enche de orgulho. As corridas são assim. Às vezes acabam logo depois da largada, outras às 6 voltas do fim. O medo faz parte da vida da gente. Algumas pessoas não sabem como enfrentá-lo. Outras, acho que estou entre elas, aprendem a conviver com ele, e o encaram não de forma negativa, mas como um sentimento de autopreservação. Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Devo a Ele a oportunidade que tive de chegar onde cheguei. Muitas pessoas têm essa capacidade, mas não têm a oportunidade. Ele a deu para mim, não sei porquê. Só sei que não posso desperdiçá-la. Uma maneira de preservar sua própria imagem é não deixar que o mundo invada sua casa. Foi um modo que encontrei de preservar ao máximo meus valores. Podem ser encontrados aspectos positivos até nas situações negativas, e é possível utilizar tudo isso como experiência para o futuro, seja como piloto, seja como homem.